Para saudar melhor a igreja que está aí na sua casa, que está aqui, porque nós somos a igreja de Cristo, amém, abençoados? Onde o Espírito Santo habita é onde é a morada de Deus e é onde nós logo passamos a ser, por Deus, a igreja dele, amém? Então, glória a Deus. Abençoados, vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho, que eu quero que o Espírito Santo se manifeste em minha vida, na sua vida e na vida de todos que estão me assistindo agora. Senhor, graças te damos, ó Pai. Eu quero te louvar, te agradecer por todos que vão me ouvir nesta noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é poderoso e Ele pode se manifestar na sua vida. Ele dará o perfeito entendimento, que não é difícil para nós que já temos a graça revelada, o ensino de Paulo. Quando nós começamos a ler, nós começamos a ter o perfeito entendimento, porque o Espírito Santo vai nos dando, vai abrindo o nosso entendimento para cada leitura, para cada ensinamento, que não seja diferente nesta noite, amado Espírito Santo. Se manifeste na vida de cada um, naquilo que é útil, Pai. Que haja cura nesta noite, no momento da ministração, que haja os anjos ministrando sobre aqueles que estão necessitando de algo, Pai, porque eu sei que a Tua palavra, Senhor, no momento que a gente lê, ela é manifesta na vida de cada um dos Teus filhos. Amém, ovelhas? E ainda de pé, eu quero cantar um louvor junto com vocês, porque tem tudo a ver com a ministração desta noite. Amém? Suportem aí minha voz, tá, abençoados? Mas é para a glória de Deus. Vamos lá. Por muito tempo eu fiquei sem saber o que sou e o que Deus já fez por mim. Seu amor, sua graça que me salvou. Eu recebo que no tempo de Deus os meus olhos Ele iluminou e me fez ver além da cruz Cristo Jesus. Te amo, Senhor. Te amo por seu amor, pela graça revelada. Te amo, Senhor. Te amo por seu amor, pela graça revelada. Oh, glória, Senhor, por muito tempo, Pai, eu fiquei sem saber, Senhor, o que é graça, o que é apostolado. Mas chegando o tempo de Deus, o Senhor iluminou os meus olhos. E assim, Pai, o Senhor foi iluminando os olhos de cada um. Porque o Senhor sabe o tempo de cada um. Eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que nas Tuas mãos estão os nossos dias. Eu sei, Pai, e eu creio, Senhor, que nada ocorre sem a Sua permissão. Amém, ovelhas? Então diga para o teu irmão, glória a Deus pela tua vida. Abençoados, você sabia que a conversão de cada filho de Deus, já você se assenta, você sabia que a conversão de cada filho de Deus é semelhante à vinda de Jesus? Você sabe quando Jesus vai voltar? E você sabe quando alguém vai se converter? É assim. Por isso que nós devemos anunciar a graça, assim como a Maria tem um canal dela no YouTube, assim como vocês evangelistas fazem. Todos os dias evangelizando, todos os dias anunciando, porque nós não sabemos quando será e como será. Amém? Quando será e como será. A gente, quando eu digo a gente, nós que fomos chamados por Deus para anunciar a palavra,
Nós só estamos aqui para anunciá-la, não para convencer. Amém? Então não se entristeça, ovelha de Deus, se você tem falado da palavra para alguém e esse alguém tem menosprezado. Às vezes você sente assim, poxa, eu falei e ela não deu crédito, ela não aceitou, ela até blasfemou, até falou coisas que eu entristeci. Abençoado, essa tal pessoa está na ignorância, assim como outrora você esteve. Amém? Então pode se assentar, abençoados. E vamos começar esse ensino, porque o apóstolo Paulo, ele sofreu essa conversão. Amém? Nós não sabemos, e a palavra de Deus não relata, por quanto tempo o apóstolo Paulo ficou ensinando a lei, sendo mestre, né, da lei, até chegar o dia da sua conversão. Nós não sabemos. E também a Bíblia não relata, assim, o tempo. Ah, foi 50 anos, foi 10 anos, foi 15 anos, 10... Não sei. Não, mas eu creio, abençoado, que isso também não muda nada para nós. E não muda nada para você saber o tempo, a hora, porque isso não convém também nós ficarmos contando, sabendo. Porque às vezes a gente cria uma ansiedade. Ah, mas se com fulano levou tanto tempo, será que aquela pessoa será igual? Não coloque tempo, não pense que você vai evangelizar hoje e amanhã a pessoa já está convertida, dando glória a Deus, aleluia, Abba Pai. Ah, eu entendi que sou abençoado, sou predestinada, sou eleita e já estou reinando em vida, não vou mais na igreja da lei porque Deus abriu os olhos do meu entendimento. Calma, abençoado. Às vezes a gente vai, né? Não é assim. Então eu vim nesta noite aqui mostrar para você que o apóstolo Paulo, nós vamos ler já, mas eu gosto de ir falando, né? Ele estava indo para o caminho de Damasco. Ele estava indo, abençoado, ensinar. De repente, a Maria também está lá na internet ensinando. Vocês estão lá distribuindo folheto e tal. E, de repente, na volta que vocês distribuíram folheto, a pessoa está lendo. E os olhos se abrem assim, nossa, magicamente. Aí você fala, poxa vida, rápido assim? Porque o Espírito Santo é quem age. Mas, de repente, você já deu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você fala assim, e aí, Senhor? Quando será? Aí eu pergunto, quando foi na sua vida? Como foi que você se converteu? Como foi a sua conversão? Quando foi a sua conversão e como se deu? Ah, pastor, eu estava lendo, eu estava ouvindo na internet, eu ouvi alguém me entregou um folheto, eu digitei lá a palavra graça, como uma abençoada um dia fez, como muitas pessoas fazem. Essa é a verdade, porque hoje nós temos um canal no YouTube e muitas pessoas, quando digitam alguma palavra, logo ele já te direciona para um site, ou aquela palavra-chave que está mais em ênfase. Graça está ali. Então, abençoados, todos nós temos um tempo determinado por Deus. E você não pode ficar debaixo de condenação se você ensinou, se você anunciou, se você pregou e aquela pessoa ainda não recebeu a graça. Eu volto a dizer a você. E você vai pensar comigo neste momento. Quanto tempo foi para que as escamas dos seus olhos caíssem completamente? Pensa aí, abençoado. Aí você vai perguntar, mas você, pastora, como esposa do apóstolo, né? Deve ter sido rapidinho, né? Ele ali anunciando, você acompanhando. Olha, abençoado, confesso para vocês, acho que vocês já ouviram, não sei, mas eu vou falar porque é o assunto. Tudo foi caindo com uma luva. Tudo foi dando certo. Quando ele falava, ele ensinava, eu fui absorvendo. Ou seja, o Espírito Santo foi me convencendo daquilo que estava sendo dito através de Paulo, das cartas de Paulo. Então, eu fui recebendo. Só que chegou uma hora que eu enrosquei. Dentro de mim aquilo ficou meio que não descia. Falei, caramba, não vai ter mais aquele pão e nem aquele suco? Como assim? Mas eu não ficava indagando ele. Mas, pastor, sabe o que acontece, abençoado? Eu confiava.
Eu confiava, eu falei, bom, ele está dizendo que não existe mais, não precisa fazer mais, e foi mostrando, mas eu lia, esse que é a ênfase abençoada, é isso que eu quero que você entenda. A pessoa vai até ler, mas se os olhos, ou seja, se o Espírito Santo não abrir os olhos do entendimento, ela pode passar por aquele texto 10, 20, 30, 40, 100 vezes. Ou ficar por muitos anos, ou por muitos meses. Como também, um dia, 2 horas. Uma pregação só, ela já entendeu. Aí ela começou a comer a palavra rapidinho. Poxa vida, olha, realmente está escrito, é assim. Então, abençoado, eu parei na Santa Ceia. Só que eu fiquei guardado para mim. Continuei ouvindo, continuei recebendo o que o apóstolo ensinava. E ali quietinha. E um belo dia, eu sentada, que nós fazíamos muito, o pastor deu para nós por muito tempo os ensinos, e tinha gente que vinha de muito longe para receber, ele dava para nós com apostila. A irmã Edith participou de vários deles, né, pastor? Né, irmã Edith? Aqueles ensinos que nós recebíamos com apostila, nós acompanhávamos na apostila, né? E ensinando, um dia lá, os olhos foram iluminados. Então ali eu passei a entender que nós não precisávamos mais beber nem comer. Por quê? O que come, o que bebe é a carne. Então aquilo já ficou tudo muito claro na minha vida. Então não foi muitas coisas que eu tropecei. O diabo eu entendi perfeitamente, entendi a predestinação, entendi que não precisava mais batizar. Todos esses rudimentos mais que são mais focados na lei, né, que eles colocam, que eles imputam nas igrejas, tem que ser feito. Esses logo eu fui assim, entendendo, o Espírito Santo foi abrindo meus olhos e eu fui entendendo. Porém, abençoado, foi nessa parte que eu parei um pouquinho. Mas não foi muito tempo, não. Uns 2, 3 meses, relutando ali, aguardando. E o Espírito Santo, porque ele falava assim, o apóstolo sempre disse, não é por força nem por violência, não é eu que vou te convencer de algo que está escrito. É o Espírito Santo. Leia, abençoado. Volta lá, lê de novo. Amanhã você lê. Daqui uma semana você lê de novo. Passa um mês, passa uma semana. É a mesma coisa você falar com alguém da graça. Você falou hoje, a pessoa não te ouviu direito, não quer saber. Ela tem já lá, sabe, os seus ensinos. Porque ela já vem de uma igreja, que a igreja para ela é tudo. Sabe, abençoado? Tem pessoas que é assim. Ela tem ela não vou dizer uma idolatria, mas está quase nisso. Com pastores, com a igreja, com paredes, por ser bonita, porque ela gosta do jeito, ela foi ensinada assim. Então, para ela, aquilo ali, ela receberá algo novo só por uma predestinação. Uma conversão para a graça de Deus só no tempo determinado por Ele mesmo. Entendeu? Mas, pastora, se tem um tempo, então por que nós temos que falar? Porque se já é... Vamos dizer assim, olha. Dia 25 de março, aquele abençoado que eu estou falando da graça, ele vai receber. Vamos fazer assim, só para você entender. Tá bom? Dia 25 de março, aquela pessoa que eu estou anunciando a graça, já está no coração de Deus revelar para ele. Mas abençoado, se eu não for falando, se eu não for anunciando, como é que ele vai entender? Tem o tempo, a hora, o dia, os segundos, os minutos. Deus sabe tudo, está na mão de Deus. Eclesiastes 3:1. Está no tempo de Deus. Só que também Paulo disse que nós devemos pregar a palavra, ensinar a palavra. No tempo ou fora de tempo. Nós vamos ler sobre isso. Então, depois que você se converte, como Paulo, nós temos uma missão.
eu tenho, você tem, todos nós temos, de ensinar. Mas, pastor, eu não sei ensinar igual você, igual o apóstolo, igual as pastoras, igual todos os que estão aí ensinando, Maria, um monte de gente por aí. Os pastores do MGA, pastor José Davi, a pastora Ana Lúcia, a pastora Estefânia, todas as pastoras lá do Paraná. Eu não sei, pastora, como fazer. Abençoado. Por isso que nós temos os folhetos. Nós temos os folhetos, nós temos a rádio, nós temos o site, nós temos vários outros canais na internet que estão anunciando a graça. Então, não é só você falar. Você pode anunciar não falando, mas dando um folheto. E aquela pessoa vai ler, e chega uma hora que o Espírito Santo atua. Porque o tempo é do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Agora, como nós não, ele, né? Ele trabalha em parceria conosco. Não nós com ele, né? É ao contrário. Ele trabalha em parceria conosco. Então, eu falo e ele revela. Eu falo e ele vai lá e dá um entendimento. Eu falo e ele vai lá e abre os olhos. Você fala e Deus vai fazendo. Então, por que nós precisamos falar, sendo que já tem o tempo determinado por Deus? Porque a fé vem pelo... Entenderam? A conversão virá ou você nunca ouviu e de repente você já se converteu? Existe? Será isso, abençoado? A pessoa nunca ouviu e ela já se converter? Não existe, abençoado. Para você sair da lei e passar a receber a graça e o apostolado, você tem que ler. Você tem que receber. Por quê, abençoado? Deixa eu falar para você. A lei está dentro de você. Mas quando a graça vai entrando, eu já ensino isso sempre, eu falo sempre isso. A graça vai entrando, a lei vai saindo. E ela sai para nunca mais voltar dentro de você. Porque você está sendo convertido, você está tendo uma conversão. Como Paulo teve essa conversão. Vocês estão entendendo? Então, abençoados, descansem em Deus. E não se condenem por você falar, ou então não se entristeça porque você falou para alguém e você queria tanto que essa pessoa, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seja quem for, a sua melhor amiga do trabalho, sua melhor amiga que você passeia com ela no dia a dia, aquela amiga de infância, seja quem for, abençoado. E não crie inimizade porque ela não está entendendo. Isso também para nós é questão de nós mostrarmos que nós somos pessoas maduras. E temos esse entendimento, temos essa maturidade de entender que para cada um filho de Deus tem o tempo. E às vezes, Maria, não vai nem chegar o tempo. Muitos não vão se converter. E aí? Ah, pastor, então eu não vou falar? Não. Nós temos que falar. Você entende isso? Ou você só quer falar para aqueles que você possa ter certeza que vai se converter para você não perder seu tempo? Não, abençoado. Nós temos que falar a todo tempo. Amém? Nós somos instrumentos de Deus para falar a graça e o apostolado. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia só para que você entenda em Atos 9. Mas vai abrindo em Atos 9. Deixa eu ler uma palavra aqui, para que você entre no descanso sobre isso também. Quer ver? Abre em Atos 9, tá? Que eu estou procurando aqui, para que eu quero ler uma palavra antes disso, para você. Ó, você fica com a sua Bíblia aberta em Atos 9, que eu já vou aí. Mas só para que você entenda... Deixa eu abrir aqui também. Pela nossa vontade, abençoado, é claro que a gente quer anunciar a palavra e que todos se convertam. Principalmente quem está na lei. Porque hoje tem gente que não tem lei, não tem graça, não tem
Ele vive no mundo aí, ele fala assim, olha, eu não tenho religião, eu acho que eu creio em Deus, né? Outros não creem, mas está aí vivendo a vida. Ele não é um fanático, ele não é um religioso, ligado, ou seja, no catolicismo, ou no espiritismo, ou mesmo nas igrejas evangélicas. E muitos, porque já sofreram demais. Também eles se decepcionam com os pastores e não querem mais servirem a Deus. Mas, enfim. Eclesiastes 3 fica em Atos, tá? Eu só vou ler aqui e já vou lá. Eclesiastes 3:1 está escrito assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se há esse tempo determinado por Deus, o propósito de Deus vai acontecer na minha, na sua, na vida de cada um de nós. Então, você não tem que ficar aí angustiada, preocupada. Mas eu falei, mas eu ensinei e a pessoa não quer aprender. A pessoa foi lá e ela discutiu, ela relutou, ela tentou provar para mim que não é bem assim. Ovelhas, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é isso mesmo. É a primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai se armar contra você. Entende? Ela vai se armar, abençoado. Isso é natural. Porque ela está ouvindo algo que ela nunca ouviu. Se você falar para uma pessoa hoje, dizer para ela assim, olha, você não precisa do batismo nas águas, é desnecessário. Ela não vai concordar com você. É legal, não precisa mais. Que bom, né? Mas então, por que eu me batizei? Ela não vai falar assim. Ela vai falar assim, não, abençoado. O meu pastor, a minha igreja, diz que eu só vou ser salvo se eu batizasse. E eu queria ser salvo, então eu me batizei. Então, ela não vai, abençoado. Nem no primeiro momento ela não vai concordar com você. Ela pode ficar numa dúvida, mas ela não vai concordar com você. E aí é a hora que a gente tem que, com paciência, com muito amor, com perseverança, ir falando a palavra. E atentando para a fome daquela pessoa. Ela tem fome, você dá mais um pouquinho. Ela não está com fome não, pastora. Eu estou dando dele lá, ela ainda está comendo aquela comida lá, deixa lá. Deixa curtir, abençoado. Não fica enfiando comida, porque não é assim a conversão de uma pessoa. Amém? Deus age, abençoado, aos poucos. Ele vai ali, se manifestando conforme Ele quer. Vamos lá, então, em Atos. Abriram suas Bíblias. Atos 9, verso 3, está escrito assim, olha. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, aqui foi a experiência de Paulo na sua conversão. Paulo, que era um doutor da lei, um exímio doutor da lei, ensinava, e todos ali, abençoado, ficavam de boca aberta com a sabedoria de Paulo, ou seja, de Saulo, né? Vamos falar o certo. De Saulo, porque Saulo ensinava com muita sabedoria a lei. Só que quando ele estava indo para o caminho de Damasco, Paulo teve uma experiência com Deus. E cada um de nós temos uma experiência com Deus. Você deve saber. Lembra que o pastor pregou domingo? Qual a sua história? Você está vivendo e você tem uma história para contar, abençoado, para os seus netos, para a sua vizinha, para a igreja. Testemunho. Olha, eu estava vivendo minha vida assim, assim, assim. É a sua conversão, a sua história. Amém? Então, Paulo já tem relatado aqui a conversão dele, como que foi que Deus fez na vida de Paulo. Ele indo para o caminho de Damasco, e ali, junto com mais pessoas, e acontece que Deus aparece para ele, e cega Paulo, e dá uma direção para Paulo, e depois já fala para ele que ele vai ser o apóstolo aos gentios, e revela a Paulo toda a graça. E depois ele passa a ensinar a igreja. Certo que foi perseguido. Amém, ovelhas? Não foi
como somente a gente lê. Tem relatos e muitos relatos como foi que Paulo andava entre eles e ele era ameaçado de morte, foi preso. Quer dizer, foram muitas coisas que aconteceram com Paulo. Nós ainda estamos, entre aspas, muito bem. Porque ninguém ainda te impediu de pregar a palavra, né, abençoado? Alguém te impediu de pregar a palavra? Alguém falou para você, para de pregar isso aqui, que senão eu vou te mandar prender? Então, nós estamos muito adiante de Paulo. Nós ensinamos e falamos e ninguém, abençoado, manda prender você, ninguém te açoita, ninguém, calunia você, fala mal. Não, eles podem falar que você está louco, que o que você está ensinando não tem nada a ver, que alguns podem te chamar de herege, de falso profeta, mas isso, antes de nós, todos os que anunciaram a graça, Paulo e antes de nós, muito antes de nós, nós não fomos os primeiros a chegar aqui e estar anunciando a graça, eles também sofreram isso. E você vai sofrer isso, abençoado. As decepções com pessoas que não de imediato aceita, é normal, abençoado. É muito normal a reação de cada abençoado. Só que você não pode, abençoado, desistir de falar da graça. Amém? Então, aqui Paulo dizendo, Paulo indo para o caminho de Damasco, e ali o Espírito Santo veio sobre ele, e ele acabou recebendo a revelação, Deus dando uma direção para ele, ele foi lá na rua direita, e foi lá ver, e a história você já sabe. Resumindo, você já sabe como Paulo se converteu. Porque eu não vim aqui falar só da conversão de Paulo. Nós sabemos que depois que ele passou por Damasco, Deus enviou ele para falar com os gentios, ele teve que passar por muitas aldeias, ele foi em cidades, ele foi viajar, ele foi para lá, ele foi para cá, ensinando, e muitas das vezes foi realmente não bem aceito nos lugares. Muitos falavam, mas esse aqui não é o Saulo que perseguia os crentes, que ia lá, açoitava. Quer dizer, isso tudo nós já entendemos que Paulo passou tudo isso porque a graça lhe foi revelada. Então nós também seremos semelhantemente perseguidos por isso. Mas, abençoado, o foco que eu quero te dizer nesta noite não é nem tanto pela conversão do apóstolo Paulo. É você entender que cada um de nós tem um tempo para essa conversão. Era bom que cada um de vocês do Ministério Graça e Apostolado contasse a sua conversão. Quem está no grupo MGA 3, eles começaram a falar lá como foi que a graça lhe foi revelada. Eles começaram a falar lá. E, olha, muito assim, eu gosto de ouvir cada um deles, como que foi que a graça chegou até eles. E isso o apóstolo Marcos vai colocar na rádio, para que as pessoas vejam que, de fato e de verdade, é diferente com cada um de vocês. Tem aqui a irmã Edith e teu irmão Cido. Com certeza, na vida de cada um deles, foram diferentes. Ainda que os dois estavam aqui dentro da igreja, quando o pastor Marcos começou a trazer a revelação da graça. Amém? Então, abençoados, Paulo, indo ao caminho de Damasco, Deus revelou para ele. E ele foi ensinando, tirando os rudimentos, ensinando a viver por fé, como que o justo iria viver nessa nova aliança. E isso foi indo, chegou até nós. E hoje o que nós fazemos? Ensinamos como Paulo ensinava. Só que Paulo hoje não está mais aqui. E eu dou glória a Deus, que Deus apareceu em sonho para o pastor Marcos, que era o Marcos. Vocês ouviram semana passada, amém? Deus apareceu a ele, chamou ele para o ministério. Não era graça ainda, porque nós passamos um tempo ensinando a lei. Mas depois, um dia na sala da nossa casa, o Senhor chamou ele e ali revelou a graça a ele. Amém, abençoados? Então, como foi com o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência, foi com o apóstolo Marcos, e assim foi comigo, foi com você também. Amém, ovelhas? Você tem uma história na sua vida.
Se eu perguntar agora, Manuel, como foi? Ele vai falar. Eu creio, pelo meu entendimento, pelo que a gente acompanhou, que foi desde quando nós fomos lá em Mauá, ministrar lá naquela igreja, né, Manuel? Então, o apóstolo Marcos foi chamado para ministrar a graça numa igreja lá em Mauá, numa cidade perto daqui. Chegando lá, o Manuelzinho estava lá. E ele recebeu a palavra. Só que naquele dia, só ele recebeu a revelação. E tinha quantos lá dentro, abençoado? Para você ver, para você descansar em Deus. Ele era o predestinado daquela noite. Entende, abençoado? Então, quando nós anunciamos aqui, quando você anuncia lá, e você anuncia com os folhetos, sempre vai ter alguém que vai ouvir, vai ler, vai prestar atenção. Peraí, mas então é assim? Mas lá na minha igreja não fala assim. Mas está escrito. Quando ele começa a ele mesmo se auto-questionar, o Espírito Santo já está fazendo algo na vida dele, abençoado. Amém? Quando ele mesmo começa a questionar o que está escrito e dizer para ele mesmo, eu tenho certeza que cada um de vocês que um dia, se foi assim igual o Manuel, que estava dentro de uma igreja da lei, e ali Deus começou a falar com ele, houve um questionamento, e é natural. Quando você falar lá no YouTube, quando você falar lá onde você vai, que você está anunciando, sempre que vocês estão indo evangelizar, sempre haverá um questionamento, abençoado, porque o ser humano, ele é inteligente, ele é capacitado de uma inteligência que, quando o Espírito Santo atua, não tem como, abençoado, os olhos continuar fechados. Porque Deus ilumina, uma clareza de entendimento. E vem da parte de Deus. Então não tem como mais aquela pessoa que andava cego na lei, continuar cego. Porque o Espírito Santo abre o entendimento dele. Como abriu do Manuelzinho dentro de uma igreja, o apóstolo Marcos ensinando. Então, abençoado, tenha paciência. Dê a palavra como se fosse um leite morno para um recém-nascido. Dê a palavra, abençoado. Não para um recém-nascido uma feijoada. Que em vez de você ajuntar, você vai espalhar. Em vez de você dar vida, você pode matar. E às vezes, abençoada, a pessoa vai procurar, com certeza, o pastor dela. E ele vai falar, olha, não segue senão que isso aí, seu homem está louco. Ele vai despistar você disso. Está me entendendo? Então, abençoado, cada um de você tem certinho, gravado dentro de você. Talvez você não possa lembrar a hora, mas o dia e o momento você vai lembrar. O Manuel eu já sei. Nós estávamos lá na igreja de Mauá. E Deus revelou para ele. E você? Aonde você estava? E você, como foi? Porque cada um tem o tempo determinado por Deus. A sua conversão não é você aceitar Jesus. Diferente, né, abençoado? Muito diferente. Porque eu acho que cada um de nós, acho que a maioria, a grande maioria, se passou por uma igreja da lei, ele teve esse ato de aceitar Jesus. Amém? Quantos aqui um dia aceitou Jesus? Levanta a mão. Porque isso é da lei fazer. E não há condenação, abençoado. Um dia também eu aceitei Jesus. A condenação e a palavra que eles anunciam ali entra dentro de você e te causa um medo. Porque se Jesus voltar e você não tiver aceitado a Ele e nem ter batizado nas águas, você pode ficar. Não é isso que eles ensinam? Então você cria um medo. Medo de Deus, medo de ficar, medo de não ir junto morar com Deus. E abençoados, quantas igrejas da lei eu passei quando eu era mais nova e eu tinha esse receio. Como será aceitar Jesus e não poder mais usar, não poder mais passear, não poder mais estar, não poder... Porque tudo eles vão te colocando proibições. Então isso não é uma conversão.
Isso é o que eles dizem de aceitar Jesus. Entendem? A conversão é quando você tira de dentro de você, do seu entendimento, daqui, ó, a lei e a graça entra. Aí você se converteu a Cristo. Amém? Eu sei que muitos de vocês abençoados hoje tem muita sabedoria guardada aí, muito entendimento. Você que está me ouvindo aí, abençoado, tem muita gente, tem muitas pessoas que comem os livros do apóstolo, que comem as apostilas do apóstolo, que comem a palavra, que tem sede, sabe uma sede que parece que comeu 1 quilo de sal, aquela sede, mas não de beber água natural. Não essa água natural aqui, abençoado, ó. Não essa água. Eu estou dizendo da água que jorra da palavra de Deus. De compreender melhor, de saber melhor, de ter mais entendimento do que é a conversão em Cristo, do que Ele já fez por você na cruz. Amém? Então vamos mudar um pouquinho de assunto aqui para que você entenda, porque depois que você se converte, o que você tem que fazer depois da sua conversão? Bom, pastor, eu me converti, eu agora não falo mais nada da lei, tudo para mim hoje é graça, eu ensino a graça, eu falo a graça, eu recebi a graça, eu estou vivendo em graça. Todos os cultos eu ouço o apóstolo Marcos falar, estou aqui de quarta e de domingo ouvindo a palavra, estou todos os dias crescendo em graça, ouço a rádio 24 horas. Vou dormir ouvindo a rádio, acordo ouvindo a rádio. Mas depois que nós nos convertemos, nós precisamos ter algo mais sério, abençoado, que é anunciar essa palavra. E como é que você, de tanto ouvir o apóstolo Marcos falar, de tanto ouvir as pastoras falarem, de tanto ouvir o que está escrito, como é que você tem anunciado esta palavra? Como? Como? Você quer fazer a pessoa entender do seu jeito? Porque às vezes, abençoado, eu vou falar, cada um de nós tem um jeito. O irmão Luiz, ele tem um jeito. Carmen tem um jeito. Diógenes tem um jeito. Manuel tem um jeito. Eu tenho um jeito. Isso já é próprio da nossa carne. Alguns com mais mansidão, outros com uma, sabe, quer que a pessoa entenda ali. Não, é assim mesmo, abençoado. Está escrito, e não é Deus te abençoe, não, é abençoado, hein? Chega de falar Deus te abençoe. Você não está lendo ali, não? Que nós já somos abençoados? Chega, né, abençoado? Já está tanto tempo em graça e ainda está dizendo Deus te abençoe? Tem pessoas que são rudes no falar, pesado de língua. São até meio que grossos, né? Mas também não tem que ser assim, né, abençoado? Você tem que corrigir sua carne, né? Você ia gostar de ouvir assim? Não, né, irmão Diógenes? Porque a pessoa se sente até meio que acuada, envergonhada. Ela, abençoada, até dá uns passos para trás e fala assim, nossa, não tem educação ao falar? Seu pastor não te ensina? Apesar que isso não vem de pastor, hein, abençoado? Isso é educação. Educação. Você se aprende com os seus pais que te educam. E você sabe, né, abençoado? Você já é um senhor, uma senhora, uma mulher adulta, que as coisas de Deus não se deve falar com estupidez, não se deve falar com arrogância, com prepotência, ser prepotente. Não, eu sei a graça, você não. Se em nós haver, e eu creio que há, o espírito de moderação, o espírito de compaixão, um espírito de humildade, nós saberemos falar, abençoado. E assim a pessoa vai te ouvir melhor. Entende isso? Pensa aí, a primeira vez que você ouviu a graça. Tudo bem, se for pelo apóstolo Marcos Gomes, ele fala, que nem disse a irmã lá. Ele dá uma pancada, mas você entende.
Agora, tem gente que vai passando um melzinho, a pessoa não entende é nada, abençoado. Porque você só está querendo, com lábia, sabe, com chavequinho, querer convencer a pessoa. Não é por palavras que a gente convence a pessoa, né, abençoado? É pelo que está escrito. E o apóstolo Marcos aqui, abençoado, ele mostrou, está escrito e é como está escrito, e não venha com conversinha, que isso não vai mudar o que está escrito. Entende? Então, eu sei que cada um de vocês tem um jeito, mas abençoado, quando você for ter com outra pessoa, saiba como que você vai admoestá-lo. Saiba como que você vai falar. Eu tenho certeza disso e absolutamente certeza disso, que o Espírito Santo aqui convence. Mas a forma que você fala, a forma que você vai indagar, que você vai questionar, que você vai colocar esta palavra para alguns, ela tanto pode, naquele momento, querer te ouvir mais, ou nunca mais querer te ouvir. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, abençoado? Porque nós temos que usar o amor. O amor. Eu não tive problema quanto a isso, porque a graça me foi revelada através do apóstolo Marcos mesmo. Então, eu fui já me alimentando, e o Espírito Santo foi falando, e sempre ele teve sabedoria, né, irmão Cido, para falar para nós, mesmo tendo que fazer o último batismo, ele foi e fez, com a graça já revelada a ele, hein? Para que não escandalizasse os irmãos, ele foi e fez o último batismo, que não ia mudar em nada, mas para aquela pessoa que já estava esperando ser batizada, como que você ia falar não? Então ele foi lá, deu banho, né? A pessoa tomou um banho lá naquele dia, depois nós fizemos um churrasco, uma confraternização, uma comunhão, né, irmão Cido? Comeu uma costela boa lá, né? Lembra? Foi uma bênção. Depois, ele veio falando que aquilo era desnecessário. Mas foi um bom tempo depois, né, irmão Cido? Para não também matar o Filho de Deus, né? Falar, poxa, pastor, você permitiu eu ir lá? E as pessoas foram entendendo naturalmente. Porque a palavra de Deus, abençoado, anunciado no tempo certo, da forma certa, não causa escândalo, não causa divisão. Amém? Então, Maria, que tem um canal no YouTube, é muito engraçadinho de vê-la ministrando. É engraçadinho que eu diga assim, é um jeitinho. Ela tem um jeitinho dela de falar e de ensinar. Já assistiu? Assista lá, abençoado. É bem cheia de sabedoria, de entendimento. Como diz o apóstolo, não tem como fugir disso. Por quê? Você está sendo ensinado, vai lá e ensina. O Espírito Santo só conduz, abençoado. Você lê aqui, pera lá, então é assim. Eu vou ensinar. E dá certo. Agora, sabe por que dá certo, abençoado? Porque o Espírito Santo está no meio. Se for na força da carne, abençoado, você vai só estar perdendo o seu tempo. E não vai surgir efeito. Amém? Então, para nós terminarmos essa ministração, aqui em Atos 26, um pouquinho mais para frente, e eu vou terminar lá em... Deixa eu ver a próxima palavra aqui. Atos 26, e depois nós vamos lá em Timóteo. Atos 26... Abra aí sua Bíblia, abençoado. Atos 26. Depois da conversão de Paulo e até hoje, depois da conversão de Paulo e até hoje, até o presente momento, abençoado, todos os filhos de Deus que receberam a revelação da graça de Deus, Romanos 1,5, a graça e o apostolado, que foi revelada a nós, os gentios, depois dessa conversão, todos nós, abençoados, tivemos que nos posicionar diante de Deus. Você entende isso? Todos nós, depois de receber a graça e o apostolado, a conversão em Cristo, não mais lei e somente graça, só viver pela fé, nós nos posicionamos diante de Deus, dos anjos e dos homens. Até hoje. E tem que ser assim. E qual que é a sua posição? Anunciar a graça e o apostolado. Acabou. Entende?
O que é a graça do apostolado? É os ensinos de Paulo a viver pela fé. É você ensinar, como um dia você foi ensinado. E hoje não mais dizer a alguém que seria Deus te abençoe, e ensiná-lo como que é. Ensinar é um princípio elementar abençoado. Vamos se dizer isso, amém? Diga, não dizer mais Deus te abençoe e dizer abençoado é um dos primeiros princípios que nós aprendemos. Por isso que nós usamos para todos vocês, graça e paz abençoado. Porque você começa a entender que não é dizer mais Deus te abençoe. Não é isso, Diógenes? Não é isso? Então você se posiciona diante das pessoas. Quando a pessoa chega para você e fala assim, você não fala Deus te abençoe? Isso aí já é o nosso mingau, né? É um mingau bem gostoso que você sabe ensinar. Nós não dizemos Deus te abençoe. Mas por quê? Porque Jesus já morreu na cruz para te abençoar. E como que você está? Abençoado. É tão fácil ensinar isso, e as pessoas entendem tão rapidamente, que é por aí que você começa a falar da graça de Deus. Porque quando você chama uma pessoa de abençoado, ou eu tenho muito costume de falar, oi anjo. Anjo? Por que você está me chamando de anjo? Meu hábito, graça e paz, oi, alguém me chama que eu nunca vi na vida, oi anjo, tudo bem? Anjo? Por que você me chamou de anjo? Porque você é um anjo de Deus. Está na terra, um anjo revestido de carne. E você vai voltar para o céu. Então aí começa, abriu a porta para você começar a falar de algo espiritual. Amém, abençoados? Então aí eu estou me posicionando diante de Deus. E aí, abençoado, quando o caminho se abre, olha, você entra e você fica horas falando, é um gozo. Eu tive 2 experiências seguidas no apartamento de uma pessoa que eu estou começando a anunciar a graça a ela. O casal é da lei. Não vou falar igreja não, pessoal. É da lei, mas são jovens. Deve ter 35, 34 anos. E eles eram diáconos nessa igreja. Ela se afastou. Motivos? Os pastores não... Eu não fui mais, o pastor não veio me visitar. E a pastora mandou falar que... deixa ela lá. Não é assim, não. Ninguém tem que ir na casa de ninguém, não. Se ela quiser, ela que vem para a igreja, né? E aí, na conversa, foi saindo esse tipo de coisa. E abençoado, sabe quando você começa a falar, igual eu estou falando para você aqui, naturalmente, olha, eu fui só entregar um pão de queijo lá. Eu fiquei 2 horas na porta da pessoa ali do apartamento. E eu falando, meu Deus, porque quanto mais eu falava, mais a pessoa queria saber. E a pessoa falava assim, realmente, Paulo, né? Paulo é demais. Paulo, eu falei, como que as pessoas falam que é demais, mas não atentam para entender que ele foi chamado por Deus e nós, nessa nova aliança, nós temos que ensinar a Cristo ressuscitado, e a pessoa fala de Paulo, fala de Cristo, mas ainda está com o pezinho lá, aí eu fico assim, daí eu paro e penso assim, realmente, eu também fiquei assim um dia abençoado, nesse impasse, sabe? É Paulo? É, o apóstolo dos gentios. Nossa, é abençoado. Mas Jesus, né? Não, ele mandou a gente jejuar, a gente tem que fazer, imitar Jesus. É a mesma coisa, abençoado. Sabe, aquela história se repete? Ela se repete comigo, ela se repete com você, ela se repete com você, ela se repete com você. Ela vai repetir sempre conosco, abençoado. Porque o princípio para com Deus sempre será o mesmo. As pessoas estão na lei e elas começam a receber a revelação da graça. Até que chega o dia que ela se converte totalmente a Cristo. Então isso não muda para mim nem para você e para ninguém, abençoado. Quem está no Paraná vai ser assim, quem está em Santa Catarina vai ser assim, quem está no Rio de Janeiro vai ser assim, quem está aqui em São Paulo vai ser assim, quem está onde estiver vai ser assim. Não vai mudar.
Porque depois da sua conversão em Cristo, abençoado, você é forçado pelo Espírito Santo de Deus a se posicionar. Não tem como. É ou não é, abençoado? Não é isso? Estou falando besteira aqui? Não é, abençoado, é isso. Então, não fique, abençoado, sabe, com medo, ou com receio, ou com pelar em um pecado, como que eu vou fazer? Abençoado, não é como você vai fazer. A sua atitude tem que ser mudada. Se posicione diante dos homens, dos anjos, de Deus. Ele sabe que você tem esse poder dentro de você para falar, para anunciar, saber falar. Deus te capacita para isso. E você leva um tempo para a sua conversão, você vai aprendendo, você vai sendo ensinado, como Paulo disse. Ele me fez lembrar agora. Com o tempo decorrido, abençoado, todos deveriam ser mestres. E por que não são? Pensou se todos estivessem ensinando já como é para ser? Se posicione e comece a falar, abençoado. Pastor, aí entra aqueles, né? Sempre tem um porquê, né? Porque eu sou tímido. Porque meu marido. É porque eu não saio muito para a rua. É porque eu não sei mexer no celular. É porque eu não sei na internet. É porque você é preguiçoso, abençoado. É porque você é preguiçoso. É porque você acha que esse papel é só do apóstolo Marcos Gomes. E não é. Você entende isso? Depois que você se converteu, você tem uma posição diante de Deus. E muitos estão atrasados. Entende isso, Dalva? Você não tem que esperar ser ungido pastor, evangelista, obreiro. Títulos. Para que títulos? Vai, abençoado. O mundo está assim de pessoas sofrendo. E sabe qual é o remédio para eles? A palavra de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. E Cristo já está neles, só que ainda não foi revelado. Eles foram convertidos em Cristo? Não. Eles foram convencidos a seguir Jesus de Nazaré. Entende? Então aí se dá o caso de você falar da palavra e a pessoa não aceitar, porque ele está convertido em Jesus de Nazaré. Ele não está convencido ou convertido em Cristo, como nós. Entende? Mas vamos ler aqui, porque o horário já está indo, está se avançando. Olha lá. Você abriu então em Atos 26, 16, está escrito assim: agora, olha a posição. Eu não falei que a gente tem que se posicionar? Você recebeu a graça. Quantos anos, hein, Maria? Quantos anos, Davis? Quantos anos? O Manezinho deve ser mais caçulinha de nós aqui, né? Quantos anos? Quanto tempo? E para Deus, abençoado, não... pastor, eu tenho que esperar 5 anos? Para Deus não tem tempo, abençoado. Você tem que correr e crescer e avançar. Amém? Porque às vezes aquele que está aqui há 6 meses já sabe muito mais que você que está há 5 anos. Por quê? Ele tem fome de aprender. E ele vai vasculhando mesmo, ele vai procurando, ele vai entendendo. Ele pega um texto, liga naquele outro e já vai aqui, já junta ali e fala: nossa, então se eu fizer isso com isso, dá esse resultado? É. Sabe como que você aprende a pregar? Vendo alguém pregando. E nós temos aqui um exímio mestre que nos ensina. Eu creio que foi assim, né, abençoado?
Ah, ele fala assim? Ah, ele vai lá, elabora assim. Eu vejo que, às vezes, ele pegou um texto, foi ali, buscou um outro texto que ajunta com esse texto que traz esse exímio entendimento. Ah, então eu vou fazer assim. E dá resultado. Porque é assim, tem que ser. Sabedoria, abençoado. O Espírito Santo vai revelando. Você lê os livros e ali você... Nossa, é dessa forma. E o Espírito Santo vai dando entendimento. Bom, terminando, vai. Que não é do muito falar também, sabe, abençoados? Se você estiver compreendendo o que eu quis dizer nesta noite, eu vou ficar muito grato a Deus, porque assim você não vai ficar debaixo de condenação nenhuma. Bom, depois que você, então, foi convertido, recebeu essa conversão igual a Paulo, ele disse assim, olha, agora levanta-te e põe-te em pé. E eu apareci por isto, para te fazer ministro. Está vendo lá? Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então, Paulo, ele teve que se posicionar, amém, abençoados? Ele recebeu a conversão, deixou de ser Saulo, que ministrava a lei aos judeus, para ser Paulo, a ministrar a graça de Deus em Cristo aos gentios. Então ele se posicionou diante daquilo que Deus trouxe a ele, deu a ele, se pôs de pé, ou seja, se posicionou e foi abençoado. Anunciar aquilo que Deus tinha dado a ele. E o que nós temos que fazer nesta nova aliança? A mesma coisa. Você não vive 24 horas com o apóstolo Marcos. Você nem precisa disso, abençoado. Você precisa da palavra e ela já está junto de ti, amém, ovelhas? Ela já está junto de ti. Ela já está no seu entendimento. E se não está 100% aqui, é só ler aqui, ó. Que ela vai para cá. Leu aqui, vai aqui. Entendeu? Você lê aqui e entra aqui. E daqui, vem para cá e você fala. Então você se posiciona diante dos homens, principalmente, para que você fale, abençoado. Paulo tinha que se posicionar, porque ele sofreu uma conversão. Ele não podia mais voltar lá, falar de Jesus de Nazaré. Ele não podia mais voltar para o povo falar que eles tinham que fazer. Ele teve que se posicionar, e não foi fácil, mas o Espírito Santo empurrava ele tinha que ir. Ele teve de Deus, ele recebeu de Deus uma ordenança. Você vai fazer, você vai ir. E não adianta você falar que não quer, porque eu te pus como luz aos gentios. Amém, abençoados? Então chega uma hora que você não tem como, Maria, ficar mais parada. Você está aqui, ó. Né? Você está aqui. Você é enviada, você é empurrada, você vai indo. Estou no YouTube. Isso, nossa! Pastora, que vergonha. Vergonha de quê? Ai, pastora, às vezes eu falo, escorrega uma palavra errada. Ai, pastora, cita um versículo. Ah, abençoada, eu vivo fazendo isso. É vergonha? Quem erra? Todos nós erramos. Ah, eu falei um versículo. Ah, não é esse não, desculpa, irmão. É outro, tá? Você lembra que domingo eu não estava lembrando onde estava escrito? E aí? E aí? Qual o problema? Mas o mais gostoso disso tudo, abençoado, é você sentir o Espírito Santo te empurrando. Amém? Você não se preocupa não, abençoado, da forma de falar, do jeito de você. Ah, pastor, eu falo com as mãos, eu falo sorrindo. Às vezes eu falo, sabe, estou tomando um café, uma tapioquinha ali, a boca um pouquinho cheia, mas estou falando, tá? Ah, é tão gostoso. O povo gosta, pastora. Porque eu estou usando de uma forma diferente.
Não é colocar dentro de um quadrado e falar, não, eu tenho que chegar aqui, bonitinho, ou lá, aonde você for. A liberdade do Espírito Santo em você. Amém? E você e você fala, e você age da forma que o Espírito Santo se move em você. Então você não se torna um bonequinho ou uma bonequinha de chumbo, conforme lá eles querem no sistema que seja. Falar eximiamente, tem que botar uma roupa, né? Então tem que falar, não pode mexer muito, pera lá. Tá bonitinho aí, tá? Tá saindo legal aí na frente, tá? Então agora nós vamos ao estudo, tá, abençoado? Então abra sua Bíblia aí. Então agora, amém, tá? Não pode você falar nem muito alto, nem muito baixo. Você não pode desviar muito o olhar. É assim, ó, né? Porque é um quadradinho para você seguir. Não. Nós temos liberdade. O Espírito Santo te dá liberdade. Não está aqui, está na casa. Não está na casa, está na praça. É isso que é gostoso de se ver, entendeu, abençoado? Será que eu estou sendo claro para você nesta noite? Você se converte, se posiciona e segue, abençoado. Simples assim. Não tem um embaraço. Não tem o porquê você ficar aguardando em quem? No Marcos? Você tem que aguardar o Espírito Santo, abençoado. E ele tem te empurrado. Só que, para alguns, acho que ele tem que empurrar mais, né? Acho que ela se segura assim. O Espírito Santo está empurrando. Não, peraí, Senhor, peraí um pouquinho, Senhor, peraí. Não empurra muito não, porque eu ainda sou criança. Peraí, Senhor, peraí. Aí o Espírito Santo está te empurrando e você, não, peraí, Senhor. Eu que tenho que ir lá falar, mas peraí. Manda o irmão lá, ó. Manda a irmã. A irmã, ela fala melhor que eu. Ah, pastora Helena, manda a pastora Helena. É você, abençoado. Aí o Espírito Santo te empurra. E você sabe aqueles que ficam meio parecendo um João bobo, né? Não vou não. Aí o Espírito Santo te dá um cutucão. Opa! Tô aqui. E aí você continua. Porque você se posiciona. Não tem como você voltar mais para trás. Não tem como você ir para o lado. Não tem como você fugir. Para onde você vai fugir? Porque é o Espírito Santo que está te levando, que está te guiando. Você tem que falar. Amém? Então vamos fechar aqui com chave de ouro. Porque eu acho que você entendeu. Amém? Ah, como é gostoso falar desse Deus. Então ele disse assim, ó, para nós terminarmos. Que eu não li o verso 18, né? Eu te livrarei deste povo, né? E dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Ou seja, da lei à graça. Amém? Lei nunca mais, agora é a graça. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pronto. Está difícil, abençoado? Será que está difícil para você agora se posicionar? Você lendo esses 3 versículos aqui, ó, do 16 ao 18? Não está difícil. Só tome uma posição diante dos homens e vai falar a graça. Vai ensinar a palavra de Deus. Amém? E para nós terminarmos aqui, vai lá em Timóteo. 2 Timóteo, abençoados. E nós terminamos aqui, amém? Porque você deve saber quando foi a sua conversão e depois da sua conversão, como foi que você se posicionou depois dela. Muitos se posicionaram de maneira errada. Será que você me suporta ouvir isso? Muitos se posicionaram de maneira errada. Como assim, pastora? A pessoa se converteu e continua levando uma vida. Vem, congrega, ouve e volta para casa. Vem, congrega, ouve e volta para casa. Eu não sei se isso é uma fortaleza, se é um medo,
ou se ela pensa que quem é ela ou ele para falar, né, abençoado? Ah, pastora, eu vou ter que falar? Abençoado, todos nós devemos falar. Amém? Não existe mais você não falar. Mas Edith, se alguém chegar para a senhora hoje e falar assim, olha, abençoada, eu estou aqui com um probleminha de saúde aqui, o que a senhora vai falar para ele? Não, vai lá, faz um jejum. Vai lá orar que Deus vai te abençoar. Abençoada, a pessoa mais nova ou mais velha de ministério jamais vai ter que agir assim. Não pode agir desta forma. Vai falar, olha, eu vou orar por você, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Nesta nova aliança, você tem acesso com Deus. Nesta nova aliança, se você orar, os anjos serão enviados a seu favor. Então, ali você começa uma ministração naturalmente. Porque tudo que está dentro de você, abençoado, tem que sair. Você me entende? Isso me deixa mal diante de Deus. Isso me deixa mal diante de Deus em saber que tem pessoas que não conseguem, abençoado, se posicionar. Mas como que eu vou falar, pastora? Como que eu... Abençoado, isso é naturalmente. Naturalmente pessoas ouvem uma piada e naturalmente ela conta. Ainda que às vezes ela não conta com aquela ênfase, né? Que aquele humorista fala. Mas ele quer falar, ele vai lá e fala. Às vezes a pessoa não ri tanto como riu daquele humorista. Porque o humorista, ele tem o dom, né? Então ele faz um gracejo, ele, né, envolve algumas coisas e tal. Mas ele fala e todo mundo dá risada. Ah, pastora, mas se eu for falar, será que eles vão crer? Da forma abençoado. Não é se eles vão crer. O que nós falamos vem com a testificação do Espírito Santo. Sabe o selo? Selo. Você fala e o Espírito Santo testifica. Não tenha medo, abençoado. Olha, o mais novo recém-convertido em graça. Aonde você está agora? No Paraná? Você está no Rio de Janeiro? Você está em qual grupo do MGA agora? Pastora, tem algumas semanas que me foi revelada a graça. Não vivo mais na lei, pastora. Sou um bebezinho, comecei a engatinhar agora. Esse mesmo já tem algo para falar. Algo que lhe foi revelado, que mudou a vida dele. O que é? Talvez seja o Deus te abençoe. Talvez seja o diabo que você lutava tanto na lei e hoje você vê que não existe mais. Não sei. Mas algo você já tem para falar. Então, falta a sua posição. Amém? Então, vamos terminar lá, vai. Vamos terminar porque o Espírito Santo é maravilhoso. 2 Timóteo 4, Paulo fala assim, olha. Vamos ler do 4, né? 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele diz, para aquele que se posicionou diante de Deus, aquele que se converteu, como Paulo, como o apóstolo Marcos, como eu, como muitos que estão aqui, ele se converteu e agora ele vai começar a falar a palavra. Porque o primeiro passo, abençoado, é você receber a sua conversão. Amém? E o segundo, Maria, naturalmente, é falar aquilo que mudou a sua vida. Porque o que mudou a sua vida não foi uma água, não foi um pão, não foi um suco, não foi um jejum, não foi uma subida no monte, não foi você passar horas de joelho. A sua conversão não foi essa. A sua conversão foi quando você entendeu o que é estar em Cristo nessa nova aliança. Amém? Então, depois disso, Paulo fala assim, olha,
Pregue a palavra. Insta tempo e fora de tempo. Ou seja, sobrou uma oportunidade, houve uma oportunidade, fala a palavra. Ensina a palavra. Admoesta a palavra. Com sabedoria, com mansidão. Que a pessoa sinta vontade de te ouvir mais vezes. Porque ela gostou do seu jeito que você fala, entendeu? Tem isso. Tem gente que do jeito que ela fala, abençoada, ela, ao invés de ajuntar, ela já espalhou. Porque ela vem com uma certa brutalidade, uma ignorância. Um modo que não ajuda, né, abençoado? Não ajuda. Falar da graça hoje para os da lei, aqueles crentes carrancudo, sabe, aqueles crentes que muitos anos, né? Ele já está na irmã Edith. O cara é grosso ali, ele está na lei ali há muitos anos. Para ele se converter, é o Espírito Santo e, olha, é um trabalho ali. Porque, além dele estar num ministério que prega a lei, ele gosta das paredes, ele gosta do chão, das cadeiras, ele gosta daquele ensinamento, aquela doutrina lá, usos e costumes, sabe? Ele gosta. Ele tanto gosta que ele acha que é o certo. Ele tanto gosta que para ele acha que é o certo. Usos e costumes para as mulheres, para os homens. Então esse é um crente abençoado. Que para você alcançar ele, você tem que ter muita sabedoria, mansidão, moldar, bem, né, irmão? Vai na casa dele num dia lá, leva um bolo, sabe? Você tem que ter uma sabedoria a mais. Entende isso? Uma sabedoria a mais, Maria, sabe? Não é só a sabedoria. A divina, ela é a principal. Mas você vai ter que cooperar com aquele momento. Você tem que ir com um jeitinho. Cativar aquela ovelha para que ela querer te ouvir mais. Não falar, olha, distante de mim essa pessoa, porque já não gostei muito do jeito que ela fala, não sabe, não teve uma simpatia, não chegou num modo que me cativa, não. Olha, é melhor nem ouvir mais essa pessoa. Então Paulo disse assim, olha, prega a palavra, insta tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, mas com amor, exorta com amor, amém, abençoados? Com toda longanimidade e ensino. Com amor, com carinho, com moderação, com sabedoria. Porque, abençoado, realmente, a graça e o apostolado são para os predestinados, para aqueles que Deus abre o entendimento, os olhos do entendimento, e nós ficamos muitos anos sem saber do que Deus já tinha feito por nós. Nós passamos por muito tempo na lei. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, você tem um tempo que você viveu na lei? Né? Eu fiquei 4 anos que nós ensinamos, o ministério, Graça e Apostolado, foram 4 anos que nós ensinamos a lei, mas antes disso nós fomos em outras igrejas, não éramos pastores, mas nós estávamos na igreja da lei, entende? Então, foi um tempo, mas abençoado. Isso também, para você, não é motivo de você falar assim, olha, eu não vou falar porque a pessoa já está há muitos anos naquela igreja. Olha, tudo tem um jeito. Até chegar o momento que o Espírito Santo abre de vez o entendimento. Aí já é tarde. Aí não tem como voltar mais. Entende isso, abençoados? Porque como foi a sua conversão, não vai ser igual daquela pessoa. Não será igual para ninguém. Então nós não podemos fazer disso algo que seria assim, olha, eu me converti assim, aquele lá vai ser assim? Ah, então eu vou fazer dessa forma, quem sabe ele se converte. Não é assim. Porque
Porque para cada um é de um jeito, para cada um é de um modo. Uma coisa eu posso te dizer. Se posicione, abençoado. Se posicione. A partir de hoje, se posicione. Pega esta palavra e se posicione diante das pessoas. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo, abençoado. Não se apoie em homens, se apoie na palavra. Porque se você se apoiando nesta palavra, a pessoa não vai ter como sair. Ela não vai ter como escorregar para cá ou para lá. Ela vai ter que ler. E quando ela ler aqui, ela vai ser convencida pelo Espírito Santo. Amém, abençoados? Então, eu te peço em nome de Jesus, depois desta ministração, se posicione diante das pessoas que você tem ensinado a palavra. Se posicione diante da sua família. Se posicione diante dos seus familiares, dos seus amigos. E uma das coisas que eu não falei, vou falar agora para você. Muito cuidado. O que eu disse? O que eu disse? Sabe com o quê? Com o seu testemunho. Porque muitas pessoas estão te observando. Fala da graça para a pessoa, aí seu vizinho, seu parente, o seu marido, a sua esposa, a sua amiga, ela está te observando. Você fala da graça para ela hoje, e amanhã você está fazendo uma fofoca, você está xingando alguém, você está maldizendo o emprego que você está junto com ela lá, falando mal do seu patrão, falando mal do que você está ganhando. Isso, abençoado, conta muito, você sabia? O nosso testemunho. Não adianta, abençoado, você vir à igreja, receber a direção, receber o ensinamento. Quando você chega na sua casa, você briga com a sua esposa, você é grosso com a sua esposa. Você lembra da ministração que eu falei de domingo, abençoado? Essa ministração está causando uma certa mudança na vida de pessoas. Algumas pessoas já vieram me procurar e já falaram, pastor, então é... Eu falei, é assim mesmo, abençoado. Como é que você quer que a sua esposa, seu marido, sua mãe, sua sogra, as vizinhas, os vizinhos recebam o que você recebeu? Se você está dando um mau testemunho. Vai embora da igreja agora, chega em casa, briga com o filho, briga com a filha, xinga. Sabe o que a pessoa fala? Poxa, eu achei que você tivesse vindo, sei lá, de um jogo de futebol onde todos falam palavrão, xinga, briga, né? De uma discussão, vamos se dizer, né? De uma briga. Você estava brigando com alguém? Você está irritado? Você está nervoso? Você não está medindo as palavras para falar? Pensei que você estava na igreja. Pensei que você é um cristão. Pensei que você é um filho de Deus. Aí por aí, abençoado, o que você está plantando está indo tudo embora. Entendem? Vamos ficar de pé, ovelhas. Infelizmente, abençoado, nós temos casos na igreja assim. Infelizmente, é muito triste de saber disso. Que as pessoas, elas não são convertidas, elas são convencidas. E o convencido, abençoado, o convencido, ele dá mau testemunho, ele não tem controle da língua dele. A língua que abençoa, né, com palavras de bênçãos, de ministração, de oração, vai lá e amaldiçoa. Porque a carne é ativa, né? Mas tenha domínio dela, abençoado. Feche os seus olhos, ovelhas. E louve a Deus comigo assim, olha. Por muito tempo eu fiquei sem saber o que sou e o que Deus já fez por mim. Seu amor, sua graça
que me salvou. Aleluias, glória a Deus. Eu recebo que no tempo de Deus, os meus olhos Ele iluminou e me fez ver além da cruz, Cristo Jesus. Por isso, abençoado, hoje nós reinamos em vida. Por isso que hoje nós sabemos que há um tempo determinado por Deus para cada um de nós nos convertermos, receber de fato e de verdade esta conversão e nos posicionarmos diante de Deus para falar a graça e o apostolado, para sermos participantes deste mover de Deus na terra. Cada um que está aqui é participante juntamente com o Espírito Santo para falar da palavra da graça, para ensinar a graça e o apostolado àqueles que Deus tem enviado até você. A sua voz está indo até eles, a sua pessoa está indo até eles. E eu declaro, pela fé, em nome de Jesus, que essas pessoas estão sendo a cada dia transformada pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém, igreja? Graça e paz a todos vocês. Até domingo pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, ovelhas? Um abraço a todos vocês.